Seja bem-vindo aí, meu amigo pensador, minha amiga pensadora. Então, assim, a gente vai fazer um processo aqui de revisão geral, né, do pensamento aí. Não vou falar de todos, né, porque senão a gente vai fazer um vídeo de 20 horas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho das bases, né, do conhecimento. Então, olha, veja só que interessante. É, se situe na seguinte situação. Nós estamos num período de transição entre o medieval e o moderno, beleza? Então, a sociedade medieval, com aquelas características que você já sabe, que é uma sociedade fechada, religiosa, né? É uma sociedade muito determinada pelas regras, submissa, né? E aí vai, o poder teocêntrico. Então, você lembra disso. E aí vem um outro período que é importante, que é o período moderno. No período moderno, você começa a criticar esse pensamento medieval religioso, né? Teocêntrico. E aí você começa a surgir outras formas de pensar. Então a gente vai falar aí da transição. E como assim a gente vai pensar na ideia do conhecer? Por quê? O conhecimento está muito restrito, muito fechado. Então, se você pensar na Baixa Idade Média, tem muito aquela ideia dos monastérios, né? Dos monges. Então, esses caras que tinham os acessos às obras que eram tanto canônicas, assim, de pensadores, né? Cristãos, quanto também os pensadores greco-romanos. Então, tá tudo lá com eles. Fica fechado, não chega para todo mundo. E aí, o que vai acontecer? Com o período moderno, a coisa começa a mudar, começam aí na Alta Idade Média lá, quando a gente já tem as universidades, aquele negócio todo, aí já começa a ter uma difusão maior, mas dentro do espírito teocêntrico. Ainda muito, aí começa a ter o acesso a algumas obras, aí vem as escolas, né? Aí vem as universidades. Então, visual é uma das mais importantes universidades de Paris. Então, assim, é interessante você entender, ó, vem esse processo, né, de transformação aos poucos. Por quê? Porque a igreja vai resistir. Não é a igreja que vai resistir. É tipo assim, é tudo que você pensa e acredita, e você vai começar a questionar. E aí, as pessoas vão, tipo, aceitar isso numa boa? Não vai, entendeu? Então, esse processo é muito importante que fique na sua mente que ele é um processo um pouco complicado, ele é um pouco denso, né? Um critica, o outro aceita, crítica, não aceita, aí às vezes interpõe de maneira violenta, né? Às vezes persegue aqueles autores que estão pensando diferente. Então, e os autores vão descobrindo mais coisas que vão concordando mais ainda com o pensamento novo, então quer dizer, novo entre aspas, né? Então, é esse processo de transição. Então, o conhecer se torna uma coisa muito almejada, tanto que o Francis Bacon vai dizer que saber é poder, né? Então, é legal que você entenda que começar a pensar, começar a criticar a base vai ser não só visto como uma atividade que traz conhecimento, como uma atividade que vai modificar aquela sociedade. Então, e aí vem os interesses. Ninguém consegue fazer nada só. Então, os interesses burgueses, né, os interesses ali comerciais, eles começam a encontrar um suporte ali para poder expandir, né? E eles têm um interesse por trás disso, além do próprio conhecimento, lógico. Então, é interessante você perceber, o conhecimento se torna uma coisa muito valiosa e interessante. E as coisas vão aprimorando. E aí vem essa transição do moderno para o moderno, vem a revolução científica, que você não pode esquecer, no século XVII, junto com o próprio renascimento cultural. Então, o renascimento cultural ele tem uma importância muito grande nesse processo de contextualizar e criticar. E você também tem a Revolução Científica do século XVII, dos autores que vão ser perseguidos, por exemplo, Giordano Bruno, que vai ser queimado, né, numa praça. O Galileu, que vai ser preso, né, vai ser obrigado a abjurar, né. Você tem o Copérnico, que veio antes, que era um autor que trouxe toda aquela ideia do sistema heliocêntrico, né? E aí você tem o Tycho Brahe, você tem o Kepler. Então você tem vários autores, né, que vão surgindo e que vão buscando essa questão do conhecimento, né?
No caso, desenvolvendo um método científico. Dentro da filosofia, você vai ter o Thomas Hobbes, você vai ter o Maquiavel, você vai ter o próprio René Descartes, né? o Blaise Pascal, né? O Leibniz. Então, autores que estão começando a criticar. Então, só para a gente fechar aqui, dentro dessa visão vai surgir, né, essa busca pelo conhecimento e se é possível conhecer. Então, dentro dessa ideia de possibilidade de conhecimento, você vai ter duas grandes correntes, que é a corrente racionalista e a corrente empirista. Ó, você tem que saber isso aí, isso é muito importante e sempre aparece alguma questão, tá? Seja em Enem, seja nos vestibulares tradicionais, sempre aparece alguma questão. Racionalismo voltado para o conhecimento através da razão e dos processos lógicos racionais. Os sentidos, eles ficam em segundo plano, porque eles podem ser enganados, eles podem dar conclusões que podem não ser consideradas verdadeiras. Agora, o empirismo, ao contrário do senso comum, ele não é a ideia do sentido, ele é a ideia da experiência. Então, conhecer por meio da experiência. Só que essa experiência, ela tem um aspecto que a gente vai dizer sensível. Porque para conhecer, experimentar, você precisa dos sentidos. Então é uma corrente que valoriza os sentidos, né, que coloca o homem como uma folha em branco, teoria do John Locke. O homem é uma folha em branco que vai aprendendo com os sentidos, vai experimentando. Hoje ele sentiu um gosto, hoje ele sentiu um cheiro, hoje ele sentiu uma dor, hoje ele sentiu uma alegria. Então, o que levou a isso? Então é esse processo aí que precisa dos sentidos que vai trazer um conhecimento. Então esse embate, né, vai aí do século XVI até, né, mais ou menos no século XVIII, que aí depois você vai ter, né, esse debate aí entre o empirismo e o racionalismo e empirismo, até que vai ser resolvido pelo Kant, né, e o Kant vai trazer uma nova visão, que é a visão do criticismo kantiano, né, ou idealismo transcendental, que é a ideia de que o conhecimento passa pelas duas partes, né? Tem um período assim que é racional e tem uma outra parte que tem que ser experimentada, né? Isso acontece muito no processo educativo. Beleza? Então é isso e depois a gente volta a falar mais aspectos sobre esse tema. Muito obrigado pela atenção e vou nessa!